ó Pai, que o Senhor falará conosco aqui, ó Deus. Este alimento maravilhoso que tem dado para nós, ó Pai, nós teremos aqui, Senhor. Abençoa, Pai amado. Esteja conosco, ó Deus, e nos habita no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém, Senhor. Somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Somente crer. Somente Senhor nosso Deus, Pai Celestial, Pai Eterno, mais uma vez nós agradecemos o Senhor pela oportunidade que o Senhor nos deu nessa noite de reunirmos em torno da Tua Palavra para ouvir uma porção da Tua Palavra nessa noite. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela Palavra revelada. Obrigado, Senhor, pela presença do Senhor em nosso meio. Obrigado, Senhor Deus, por esses irmãos, por esse grupo, por esse pequeno grupo que crê na revelação da hora aqui em Citrolândia. Abençoe esse grupo, Pai, no nome do Senhor Jesus, trazendo todas as sortes de bênçãos em suas vidas, saúde, tudo, ó Pai, que o Senhor tem prometido nesta última era. Abençoe os seus corações com a porção da Tua Palavra, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos os irmãos. Amém. Glória a Deus. Hoje, 26 de setembro de 2014. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Eu quero falar nessa noite sobre vinda e a vinda. Nesta noite eu quero falar sobre vinda e a vinda. Nós vamos prestar bem atenção, porque assim como os irmãos estão aqui em Citrolândia nessa noite para ouvir esta parte deste sermão, esta primeira parte, nós também tem vários irmãos espalhados pelo país afora, através da internet, ouvindo também através do site. Que Deus possa abençoar cada um deles. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Vejam bem, o mesmo Senhor desce do céu. Amém, irmãos? Uma descida, uma vinda, uma aparição. Depois que ele faz o seu trabalho, revela o seu segredo, dá a conhecer o seu mistério, a noiva então se apronta, sobe, encontra com aqueles que foram ressuscitados, encontra com o Senhor nos ares. Amém, irmãos? Amém. A encontrar, vejam bem, o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Senhor nosso Deus e Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo,
nós agradecemos por mais uma porção da Tua palavra exposta e lida nesta noite. No nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa, Pai, confirma a Tua presença no coração de cada um que está aqui nesta noite para alimentar do alimento da hora, do alimento do dia, que nos posiciona na inteira revelação de Jesus Cristo, o grande mistério que foi revelado nesse dia. No nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Eu trouxe um CD para cada um dos irmãos, que foi pregado ontem em Sarzedo, Firmados na Palavra, segunda parte. Muito bem, vamos falar sobre esse assunto que é tão assim, nas mãos de ministérios, tão tratado de maneira indiferente e que não corresponde e que não harmoniza com o restante da mensagem que Deus nos trouxe por meio de um profeta. Eu quero tomar aqui, antes de nós começarmos, falar sobre vinda e a vinda. Eu quero parar aqui no parágrafo 152, qual é a atração sobre a montanha. Vejam bem, e o Deus dos céus prometeu que no tempo da tarde teria luzes do entardecer. Há 3 anos atrás, este mistério era uma profecia. Vejam bem que ele pregou essa mensagem, qual é a atração sobre a montanha, no ano de 1965, no dia 25 de julho. Isso quer dizer que há 3 anos atrás significaria 1962. Há 3 anos atrás, este mistério era uma profecia. Senhores, é este o tempo? Mas agora é história. Já passou. A promessa está cumprida. Agora, a pergunta é: que promessa é essa? Que promessa é esta que está cumprida? Que promessa é esta? Conversando com um pastor, estávamos falando sobre este assunto. E ele disse que quando aconteceu a aparição daqueles 7 anjos, formando o rosto de Jesus Cristo, na qual tratamos de ser a nuvem, ele disse que ali foi a vinda do Senhor. Aí eu falei, muito bem, depende de que vinda você está falando. Se for a vinda para o rapto, por que você não foi transformado num abrir e fechar de olhos? Se foi uma vinda para o rapto, por que você não foi transformado num abrir e fechar de olhos? Que promessa é essa que está cumprida? Que promessa é esta que está cumprida conforme qual é a atração sobre a montanha? 153. Mas agora é história. Já está no passado. A promessa está cumprida. Que promessa é esta? Que muitas pessoas falam dela, mas não sabem do que está falando. O profeta irmão Branham foi categoricamente em dizer que na mensagem Senhor de seu tempo 311, que aquele anjo forte de Apocalipse 10:1 era Cristo. E Cristo é o ungido. Cristo é Deus. Amém, irmãos? Agora, aqui no livro
qual é a atração sobre a montanha 152, o irmão Branham fala de mistério. Há 3 anos atrás, este mistério era uma profecia. Senhores, é este o tempo, mas agora já passou. A promessa está cumprida. Em outras palavras, o mistério foi revelado. Em outras palavras, o mistério foi feito conhecido. Em outras palavras, o mistério foi manifestado. Em outras palavras, o mistério deu-se a conhecer. Bom, se o irmão Branham diz que o anjo forte de Apocalipse 10:1 era Cristo, e nós entendemos que Cristo é Deus, e nós entendemos que Cristo é uma das manifestações de Deus, Senhor Jesus Cristo. Sabemos que através de Cristo Ele dá a unção ao homem. Amém, irmãos? Sabemos que através de Cristo Ele unge um homem, unge um ministério. Então, as pessoas não separam essas coisas. Vamos observar outra coisa. O rapto 48 é uma revelação da manifestação da palavra feita realidade. E estamos vivendo nesse dia, louvado seja Deus, a revelação do mistério de si mesmo. Amém? Amém. Então, o que foi revelado? O que é que já está no passado? O que é que já está cumprido? O que é que há 3 anos atrás, como o irmão Branham disse, em qual a atração sobre a montanha 152, o que é que há 3 anos atrás, antes de pregar qual é a atração da montanha, que mistério é esse? E agora veio o irmão Branham dizendo no rapto, que era a revelação do mistério de si mesmo. Amém, irmãos? Amém. Observe Festa das Trombetas, parágrafo 205. O Espírito Santo tem sido preso por estes rios denominacionais por quase 2000 anos, mas terá que ser solto na hora do entardecer, pela mensagem da hora do entardecer. O Espírito Santo, quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Deus mesmo. O Espírito Santo de volta à igreja, outra vez, Cristo, Ele mesmo, revelado na carne humana. Amém, irmão? Está vendo quem é Cristo? Amém. Olha Apocalipse 10:1, era Cristo. Amém, irmãos? Amém. Então observe bem que através desses 3 parágrafos, dessas 3 mensagens, nós vamos falar sobre vinda e a vinda. Ou seja, o que já veio e o que não veio ainda. O que tem vindo e o que não tem vindo ainda. Uma vinda que tem acontecido e uma vinda que não tem acontecido. A palavra vinda, como nós já falamos aqui, já ensinamos em outras mensagens, a palavra vinda é uma palavra que está em movimento. Quem está entendendo, irmãos? Presta atenção. É uma palavra que está em movimento. Já houve uma vinda, uma aparição que terminou na presença ou aparição do Senhor. Então esta vinda que estava prometida, de acordo com Malaquias capítulo 4, Lucas 17:30, Apocalipse 10:1, 1 Tessalonicenses 4:16,
o mesmo Senhor desce do céu. Esta vinda terminou com a presença. Amém, irmãos? Enquanto que a outra vinda que vem nos ares ainda está em movimento. Amém. Quem está entendendo, irmãos? E espero que os nossos irmãos na internet estejam entendendo, os ministros também. Então observe bem, o enredo de muitos ministros que ensinam esse assunto na mensagem é que eles não colocam ou posicionam essas duas vindas nos seus devidos lugares. Porque se posicionássemos, se os ministérios, se os ministros posicionassem essas duas vindas, uma na forma de aparição de Cristo, ou ungido, descendo do céu com o livrinho na mão para poder revelar os trovões. Cristo descendo, ungindo um ministério que já estava na terra para proclamar e dar a conhecer a si mesmo. Quando isto acontece, cumpre-se Lucas 17:30, quando o Filho do Homem se manifesta. E nós já encontramos na mensagem, provando sua palavra, que Filho do Homem é a palavra. Amém, irmãos? Por isso que o profeta diz, na mensagem O Evangelismo do Tempo do Fim, parágrafo 45, ele diz: lembre-se, agora é a aparição, ele já tem vindo, já tem aparecido nesses últimos dias, bem aqui conosco nestes últimos anos. Agora, isto é um sinal de sua vinda, sua aparição na sua igreja, na forma de Espírito Santo. Amém, irmãos? Mostrando que é Ele. Amém? Então, esta é a aparição do Senhor. A sua vinda será logo depois. Está vendo? Então, se posicionasse essas duas vindas, se posicionasse que uma termina com a presença, porque presença acabou, não está mais em movimento. Amém, irmãos? Presença chegou, presença, eu estou na presença de tal, eu vim e estou na presença de tal. Então presença chegou, terminou, ali está a aparição, mas vinda ainda está em movimento. Amém, irmãos? Amém. Quem está entendendo? Amém. Então, nas Escrituras, por exemplo, existe várias passagens falando sobre a vinda. E muitas delas estão falando da aparição dele aqui na terra e não a vinda dele nos ares. Nas Escrituras há muitas passagens falando sobre a vinda. E algumas delas está falando da aparição dele aqui na terra e não da vinda dele nos ares. E aí as pessoas tumultuam essas escrituras, colocando em um fator só, em uma condição só, em uma natureza só. Então observe, vamos ver alguns exemplos que nós acabamos de ler. Observe para você ver. 1 Tessalonicenses 4,16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Quando Jesus vier nos ares para arrebatar a igreja, ele não vem com mensagem nenhuma. Amém, irmão? Quando Jesus, eu estou dizendo Jesus, não estou dizendo Cristo, porque Cristo desce. Amém, irmãos? Cristo, a unção, o ungido, desce e unge o ministério. E ao ungir esse ministério, ele traz um alarido. Então aí está a sua vinda em aparição, na forma do Espírito Santo.
sendo que está na forma do Espírito Santo, e não na forma corpórea, corpo físico, como Jesus virá nos ares, então é um mistério, amém, irmãos? É um segredo, e só a noiva poderá obter isso. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Esta é uma vinda, uma aparição que termina com a sua presença aqui. Amém, irmãos? Logo depois de sua aparição, presença aqui, logo depois que este mistério é revelado, então a noiva, quando recebe este mistério, entende esse mistério, compreende este mistério, porque o profeta disse que foi Cristo que desceu, amém? E o profeta disse que Cristo é o mistério de Deus revelado. Amém, irmão? Então, depois que ela recebe este mistério, compreende este segredo, compreende esta revelação, ela está pronta para ir no arrebatamento. Amém, irmãos? Ela está pronta para subir ao encontro do Senhor nos ares, porque ela já recebeu sua revelação aqui na terra. O seu mistério estava envolvido por meio de um ministério. Por isso que quando Cristo desce, ninguém vê a pessoa física de Jesus, vê a unção, vê o ministério sendo manifestado, vê a palavra sendo aberta, vê a palavra sendo pregada, amém, irmãos? Ela vê a palavra sendo manifestada outra vez na forma humana, em carne humana, como Deus havia prometido, amém? Vamos pegar outra escritura, 2 Tessalonicenses capítulo 2, observe bem, como que as pessoas confundem essas vindas. Observe 2 Tessalonicenses capítulo 2, ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, e pela nossa reunião com... Reunião aqui é trombeta, amém, irmãos? Reunião aqui é trombeta. Ele desce do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Trombeta é reunião, amém, irmão? E pela nossa reunião com Ele. Então ele desce com alarido, voz de arcanjo e trombeta, reunião. E quando nós reunimos, nós então encontraremos com Ele nos ares. Amém? Vamos pegar outra escritura, 1 João 2,28, primeira carta de João 2, versículo 28, está escrito assim: e agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, presta atenção isso aqui, presta atenção. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar... Peraí, permanecer nele e quando ele se manifestar? Amém, irmão? Permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança, e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Amém, irmãos? Já não está falando dos ares, está falando de manifestação, já está falando de aparição, amém, irmãos? E quando ele apareceu na descida do anjo forte, nós não confundimos isso, amém, irmãos? Aleluia. Então em Mateus capítulo 24, versículo 26, outra escritura, vamos lá, Mateus 24, versículo 26, está escrito assim, vamos ver o 3, o 23, observe que é Cristo que desce, é Cristo que revela, mas quem é Cristo? Cristo é o mistério de Deus revelado. Então, se alguém vos disser, eis que
Jesus. Está escrito assim? Não, está escrito: eis que o Cristo, o ungido, está aqui ou ali ou acolá, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. 26. Portanto, se vos disserem: eis que ele está no deserto, não saiais, ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda. Amém, irmãos? Amém. Isso não é vinda nos ares, é vinda na terra. Amém? A vinda do Filho do Homem. Então isso não é nos ares, isso é na terra. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Vamos pegar o 29. Isto aqui é para a noiva. Acabou. Acaba aqui. No 28, a noiva é arrebatada. No versículo 28 termina a era gentílica. A noiva é arrebatada no versículo 28 de Mateus 24, 28. A noiva é arrebatada ali. Amém? 29. E logo depois que a noiva é arrebatada, olha o 29. E logo depois que a noiva é arrebatada, o sol escurecerá, a lua não dará mais brilho, as estrelas cairão do céu, as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos se lamentarão. Agora eu pergunto: existe tribo entre os gentios? Hein? Que tribos é essa aqui? Está falando das 13 tribos de Israel. Amém, irmão? Não está falando de tribos gentias. Gentios não tem tribo. Gentios não tem tribo. Está falando das tribos de Israel. Amém, irmãos? As 12 tribos. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão. Quem vai se lamentar? Vão bater em seus peitos e chorar, e chorar. O que fizemos? Se lamentarão. Amém, irmãos? Amém. E verão o Filho do Homem vindo sobre amém, irmão? Amém. Não fala a nuvem, mas as nuvens. Amém? Com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos. Quem são esses? Moisés e Elias. Vai nessas tribos e então traz 144 mil. Amém, irmãos? Amém. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Vejam bem, então nós encontramos que muitas pessoas, ao invés de posicionar essas escrituras, posicionar esses acontecimentos, então as pessoas saberiam exatamente onde pisar, saberiam exatamente o que fazer, porque a noiva do Senhor Jesus Cristo, diz o profeta, quando ela souber realmente quem ela é, e o que ela é, o rapto vai suceder. Amém. E diante deste mistério revelado, nós estamos sabendo quem nós somos. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Eu quero ler aqui na mensagem: Deus tem um caminho provido. Parágrafo 81. Agora lembre estas duas palavras antes de eu deixar vocês. A aparição de Jesus, não está escrito assim, a aparição de Cristo, amém, irmãos? A aparição de Cristo e a vinda de Cristo são duas coisas diferentes. Cristo está aparecendo agora na plenitude do seu poder, sua vinda será em seguida, amém, irmãos? Ele está aparecendo antes de sua vinda. Glória a Deus. Amém? Amém? Quando ele apareceu, ele estava manifestando em cada estado dos Estados Unidos. Ele estava aparecendo em várias reuniões do mundo, porque é a sua aparição, ele manifesta seus poderes,
Mas quando Jesus vem, corpo físico, ele não aparece em cada lugar. Amém, irmãos? Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Presta bem atenção. Cristo desce do céu para encontrar com um ministério. A noiva sobe para encontrar com seu corpo físico. Amém? Amém, irmãos? Vejam bem. Então, uma descida é para encontrar conosco. É uma aparição. Ele nos visita, dá-se a conhecer por meio de um mistério que é revelado na carne. Como eu vejo isso, pastor? Através das ações de sua palavra. Amém? Aí o profeta, irmão Branham, diz na mensagem, esse é mesmo? Na mensagem, deixa eu ver aqui. Na mensagem, cadê a mensagem? É uma igreja enganada pelo mundo. Parágrafo 39, acho que é isso mesmo, 39. Ele diz: mas como Israel estava amarrado pelos seus reis, a ponto de não poderem seguir o seu rei verdadeiro, e o rei verdadeiro, quando ele veio, eles não o conheceram. Assim é hoje, ó Senhor, o Rei da Glória apareceu na forma do Espírito Santo. Amém? Amém. Apareceu na forma do Espírito Santo e Senhor, e eles não sabem disso e não reconhecem isso. Amém? Olha só que situação, irmãos. Quero que os irmãos observem que Jesus, ou seja, na outra forma, Cristo, Deus em outra forma, Cristo, desceu para poder preparar um povo. Amém, irmãos? Para si mesmo. Ele desce para preparar um povo para si mesmo, assim como ele desceu para reconciliar um povo consigo mesmo. Ele desce e prepara um povo para si mesmo, para ele receber a si mesmo. Só que quando ele desce para preparar o povo, ele desce na forma do Espírito Santo, Cristo. E depois que esse Cristo põe a igreja na sua posição de adoção, está preparado para encontrar com aquele corpo glorificado. Amém, irmãos? Amém. O físico. Os irmãos estão entendendo? A presença de Deus não reconhecida. Terrível. 1964, parágrafo 33. O mensageiro para esta era diz: e assim ele faz hoje. Este derramamento do Espírito Santo é o sinal da sua aparição aqui conosco. Amém? Amém? Nesta era, como ele prometeu. Então eu ligo isso com qual é a atração da montanha? 152. Já está cumprido. Amém, irmãos? Amém. Os irmãos estão entendendo? Então, portas na porta. Portas na porta. Parágrafo 119. Veja o que o irmão Branham diz. Parte B. Mas um verdadeiro, genuíno filho de Deus não se importa pelo que o mundo diz. Tudo mais é secundário. Ele tem sua mente em Cristo, e isto determina tudo. Como nós falamos ontem, firmados na palavra da hora. Sim, seja o que for que Cristo disser para fazer, ele faz, seja onde for que o Cordeiro vá. Eles estão com ele em qualquer parte. Então você está vendo a sua aparição. Amém, irmãos? E então você vê
a aparição dele, sua presença e o que ele faz. Ele está sempre com seu povo, a sua noiva. Ele a namora. Em algum dia verá as bodas do Cordeiro. Amém? Veja como é que é as coisas. Veja que coisa. Eu estava falando lá em Sarzedo outro dia. Veja como é que é o mistério, que é tão simples e ao mesmo tempo tão profundo. Na hora que Abraão estava já com seu filho Isaque, sabendo que Isaque era o herdeiro de tudo, e então Abraão disse para o seu mordomo Eliezer ir na sua parentela buscar uma noiva, uma esposa para seu filho Isaque, porque ele seria o herdeiro de tudo. O mordomo Eliezer é o mensageiro. Ele leva uma mensagem para Labão. Ele leva uma mensagem. Os irmãos estão entendendo? Ele encheu a barriga dos camelos de água, porque ele ia atravessar o deserto. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Só sabia que haveria água quando chegasse lá. E lá abastecesse de novo. Os irmãos estão entendendo? Quando chegou nas terras do seu parente Abraão, ele então fez ele fez algo de maneira que ele disse: Senhor, se o Senhor está comigo mesmo, se a mensagem é verdadeira, amém, irmão? Se a mensagem é correta, se o Senhor quer vindicar isso, se tem vindicação, amém, irmão? Amém. Acontece que a primeira donzela que sair e me ver nessa condição, e ver os animais nessa condição, ela tendo discernimento que eu estou vindo de um longo caminho, tendo discernimento que os camelos estão vindo de um longo caminho, e ela por si mesma decidir dar água aos camelos e a mim, que seja esta a prometida, amém, irmão? Na hora que o camelo é uma espécie de poder, diz o profeta, simboliza poder. Eles foram cheios de água, palavra. Amém, irmãos? Amém. Então Rebeca tinha que dar água de novo aos camelos, bastante água para poder ter poder para levar ela ao seu esposo. Quem está me entendendo, irmãos? Observe bem. Aquele animal representa o poder, o mordomo representa o mensageiro, a mensagem que ele prega, a mulher representa a noiva, o camelo representa o poder. Quem está entendendo? Presta bem atenção. Quem foi que convenceu a noiva? Uma mensagem. Ele diz: eu tenho uma mensagem do meu Senhor, amém, irmão? Eu tenho uma mensagem do meu Senhor Abraão. Ela foi convencida pela sinceridade daquele homem. E Deus disse para o William Branham: se tu for sincero, amém, irmão? E então ela viu a sinceridade. E os irmãos: não, que é isso? Nós vamos entregar nossa irmã para um estrangeiro? Nós vamos entregar nossa irmã na mão de um estrangeiro qualquer? Não. Ela então se posicionou, viu que a mensagem do mensageiro era verdadeira, amém, irmãos? Viu que havia sinceridade na sua pregação. Decidiu: eu irei. Amém? Dando água aos camelos, alimentando aquele poder. E aquele poder já estava lá na terra dela, como esse poder já está aqui na terra. E nós estamos alimentando, amém, irmãos? A noiva está dando água a esse Espírito Santo que desceu. E então, o que acontece? Ela sobe no poder.
Ela sobe em cima do poder, que o camelo representa besta, poder. Ela sobe em cima do poder e o mensageiro vai conduzindo ela. Isaac, presta atenção, ali era a aparição, amém, irmãos? Ali a aparição. Então Isaac, no entardecer, na casa do seu pai, ele também teve algo tocou nele, assim como algo tocou em Rebeca, algo tocou em Isaac. Há uma conexão entre a noiva e Cristo, amém, irmão? E então Isaac sai dali da sua casa, no entardecer, enche um alforje de água, e então sai por ali no entardecer. Ele saiu, movimento, vinda, amém, irmãos? Ele saiu da casa do seu pai Abraão. Ele saiu da casa do seu pai. Veja, Jesus disse: na casa de meu pai há muitas moradas, há muitas mansões. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou vos preparar lugar, amém, irmãos? Mas depois que está preparado, ele dá uma saidinha, ele dá uma volta, ele começa a movimentar, porque a palavra vinda está em movimento, amém, irmãos? E ele sai no entardecer. E então o que acontece? No caminho entre a casa de Labão, entre a terra e o lar de Abraão, Isaac encontra com Rebeca. Entre o nosso novo lar e entre a terra, a noiva encontra com seu Cristo nos ares, amém, irmão? Amém. Os dois têm que estar movimentando, tanto Jesus que vem, como a noiva que está. Por isso que ela está caminhando na luz da palavra. Ela está caminhando de revelação a revelação, porque ela quer chegar no dia perfeito, e o dia perfeito é o dia do casamento, amém, irmão? Aí a moça namora, noiva, 3 anos. Hoje é o dia perfeito do casamento. Amém? Aleluia. Isso é apenas para clarificar mais. Amém, irmãos? Olha só o que o profeta disse na mensagem Alimento Espiritual, em seu devido tempo, tradução dos Estados Unidos, parágrafo 160. Mas agora, Deus nos prometeu estas coisas nos últimos dias. Em Malaquias 4, disse que Jesus Cristo desceria e se representaria em carne humana, como fez em Sodoma. Agora, o que está escrito em Malaquias 4? Hein? O que está escrito em Malaquias 4? Está falando que Jesus desce? Está falando que Elias aparece. Mas Elias aqui é Deus, amém, irmãos? Muitas pessoas confundem isso. Amém, irmãos? Vejam bem, vou ler novamente. Em Malaquias 4, disse que Jesus Cristo desceria e se representaria em carne humana, como fez em Sodoma. Isso mesmo. Amém? Então presta bem atenção, que William Branham não era a carne de Deus, mas foi representado Deus naquela carne. Jesus é que tinha o sangue de Deus, porque na Bíblia está escrito que nós somos salvos pelo sangue de Deus. Jesus é que tinha o sangue de Deus, Jesus é que tinha a carne de Deus. Mas por que fala que ele se manifestaria em carne humana? É que ele daria a se conhecer, se esconderia, o seu mistério, o seu segredo estaria dentro de um vaso de barro. Amém, irmãos? Dando-se a conhecer. Depois eu quero pegar a nuvem e mostrar para os irmãos em detalhes, nuvem e nuvens, mostrar para os irmãos. Talvez na próxima sexta-feira, se Deus permitir, aqui em Citrolândia. Amém, irmãos? Então observe bem. Na mensagem Perguntas e Respostas, número 2, parágrafo 117, 1964, 117, o profeta diz: vamos ver aqui. Vamos pegar aqui
O que o irmão Brana está dizendo aqui? O irmão Brana está falando da fotografia que foi tirada. Vamos pegar o 114 para você ver. Perguntas e respostas, número 2, 114. Agora, dizemos isto com reverência e amor e respeito. Vem? Como Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre, e também nos últimos dias, assim como foi antes de tempo de Ló, ou no tempo de Ló em Sodoma, assim também será no dia em que o Filho do Homem se der a conhecer outra vez, manifestando-se por si mesmo. Amém? Amém. Presta atenção. Observe. Agora, nesses últimos dias, o Logos que estava sobre Jesus, o Logos, a unção, Cristo, amém, irmão? Amém. Quem está entendendo, irmão? Amém. Do qual ele se tem convertido outra vez a coluna de fogo, de novo, e tem descido à terra, não nos ares, amém, irmão? Amém. Descido à terra. Eu ia dizer algo, porém, aí o profeta expôs 3 pontinhos. Ele não quer declarar todo o segredo, é uma revelação. Bom, e agora, esta grande coluna de fogo, que absolutamente tem sido identificada pelas mesmas câmeras científicas que hoje em dia há aqui na Terra, ali está pendurada a fotografia dela, ali, falando da coluna de fogo. Ali está a fotografia dela. Creio que ainda está aí. Não é isso correto? Aí está, provado cientificamente pelo melhor que temos, George Lace, o chefe do negócio de investigações federais do FBI, para vestígios digitais e documentos. Disse ele, eu mesmo o chamava de psicologia, reverendo Brana. Eu mesmo chamava esse tipo de manifestação de psicologia. O próprio George Lace, o chefe de departamento de investigação do FBI, ele mesmo dizia que aquilo que manifestava em William Marion Branham era psicologia, telepatia. Ele disse, eu mesmo dizia isso, mas, aqui está. Então ele disse, a luz, irmão Branham, traspassou a lente. A coloquei sobre luzes e luzes, e fiz provas e provas, raios vermelhos, ultravermelhos, e tive em prova aqui por 4 ou 5 dias, e a luz ultrapassou as lentes. E estas lentes não fotografam, não captam psicologia. Isso está identificado. Então, vigia as obras dela. Ela em nosso meio prova o mesmo Jesus que viveu uma vez na Palestina. O mesmo Espírito que estava sobre ele tem subido através de um corpo. Amém, irmão? Amém. Cristo! Amém. Aleluia! Observe. Olha o que ele vai dizer. O mesmo Espírito que estava sobre ele tem subido através de um corpo até que ela regresse à cabeça outra vez. Que ele logo vem reclamar o corpo. Ele estava sobre ela, ele retorna à cabeça, é tudo em todos. Amém? A cabeça vindo ao corpo. O captaram? Isso será o Filho de Deus, o Filho do Homem, o Filho de Davi, o Eu Sou, a Roda de Saron, o Lírio dos Vales, a Estrela da Manhã. Eu não sou ele, sou o seu servo. E a coluna de fogo não é ele. Ele está na forma de Espírito. Amém, irmão? Amém. Cristo. Amém. Amém? Ele está na forma de Espírito. Veio o que estava sobre o Filho do Homem e agora tem vindo para ungir, para trazer outra vez um ministério exatamente igual como ele disse que seria, para assim unir-se a cabeça e o resto do corpo. Isso já aconteceu, amém, irmãos?
Perguntas e respostas número 2, a partir do parágrafo 114 ao 117. Amém? Vamos pegar qual é a atração sobre a montanha. Parágrafo 147. Agora, aquilo nunca morrerá. Está constantemente se desvendando. Em outras palavras, aquilo que foi revelado, o mistério que foi declarado, o mistério que foi revelado, nunca acaba. Amém, irmãos? Amém. Nunca acabará. Porque Ele é Deus, não acaba. Amém. Continua se desvendando da própria coisa acontecendo. A foto de Jesus olhando para nós. Presta bem atenção. E agora exatamente sobre o monte pôr do sol. E a luz do pôr do sol, a luz do entardecer veio. Deus vindicando a si mesmo. Amém? Presta bem atenção. Eu disse outro dia que a coluna de fogo veio para identificar o seu profeta. Mas quando a nuvem veio no monte pôr do sol, não foi para vindicar o profeta, foi para vindicar a si mesmo. Foi para vindicar que a mensagem e o mensageiro é um. Cristo, a unção e o seu homem, a mensagem e o mensageiro, um. Amém, irmão? Amém. Aleluia. Se as pessoas entendessem isso, vê, a luz do entardecer veio. Quem é essa luz? É Cristo mesmo. Então já está no passado, amém, irmão? Veio, mas o que não veio ainda? Isso é a mensagem que vem, semana que vem. Nós estamos falando de coisa que já veio, mas o que não veio ainda? Aleluia. Amém, irmãos? Amém. É o fato de que Deus e Cristo são um. A branca, quantos já viram a peruca branca sobre ele? Como falamos em Apocalipse 1, veja a suprema deidade, suprema autoridade, não outra voz, não outro Deus, nenhum outro nada. Nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Os anjos, eles mesmos, era a sua peruca. Aleluia. Por que os anjos tinham que formar a cabeleira branca? Por que os anjos tinham que coroá-lo para fazer dele o anjo do pacto, o anjo do concerto? Agora observe que quando João estava lá atrás, há 2000 anos atrás, ele chorou muito, porque não viu ninguém digno, nem no céu, nem na terra, de olhar para o livro e nem de abri-lo. Mas quando um que é digno, Deus teve que vindicar a si mesmo, mostrando para todo mundo sua autoridade suprema, de que ele é capaz de abrir o livro. Amém, irmão? Ali está a sua deidade suprema, o supremo juiz, com o livro aberto na mão. Porque veio julgar os mortos e os vivos na sua vinda. Amém? Vamos observar outra coisa. Aí você fala assim, peraí, vamos julgar os mortos e os vivos? Isso não é julgamento no trono branco, não. Como é que vai ter vivos no trono branco? Só a noiva vai estar sentado lá, como é que vai ter vivo lá para ser julgado? Porque ele, sendo a suprema autoridade, deidade, ele veio para julgar os vivos e os mortos na sua vida. Aparição. Amém, irmãos? Aparição. Somente ele. Você diz, William Branham teve autoridade de abrir o livro. Ele não teve nada. William Branham teve o direito de abrir o livro, teve nada. Teve o direito de olhar para o livro, também não teve nada. Só Deus, amém, irmão? Amém. E para ele provar a sua suprema deidade e a autoridade que ele tinha para abrir, ele demonstrou, amém, irmãos? Veja, somente uma vez mais, Senhor, para nós terminarmos. Amém? Os irmãos estão compreendendo? Parágrafo 78. Deus tem vindo. Vindo é passado, irmão. Deus tem vindo
e tem feito exatamente o que ele disse que faria nos últimos dias. Mas ele veio para quê? Aí se as pessoas pensam que ele veio, que aquela nuvem é a vinda do Senhor Jesus Cristo generalizada como única, e por que nosso corpo foi transformado? Porque quando ele vier nos ares, nós seremos arrebatados num abrir e fechar de olhos. Verdade. Amém? Você sabe o que significa piscar? Pisca para você. É uma velocidade tão grande, amém, irmão? Uma piscadinha. É uma velocidade tão grande que seria num abrir e fechar de olhos. Amém? Amém? Deus tem vindo e tem feito exatamente o que ele disse que faria nos últimos dias. Amém? Então isso já está no passado. Pastor, se isso já está no passado, de que forma a noiva então é alimentada? Então, ela é alimentada pelo evangelismo do tempo do fim. Porque aquele primeiro evangelismo das duas primeiras etapas era para atrair atenção para ele quando fosse revelado. E quando ele vem e deixa a sua mensagem, ele está evangelizando a noiva. Amém, irmãos? Para pôr ela em posição diante dessa grande manifestação, deste grande mistério que foi revelado. E o objetivo da noiva, presta bem atenção para você ver. A Bíblia diz que João Batista estava batizando as pessoas do Rio Jordão. Sabe? Você diz, mas foi no primeiro dia que João chegou que Jesus foi identificado. Não. Talvez demorou dias. E João batizando. Até que Cristo aparecesse diante dele e edificar. E manifestar a si mesmo. Jesus decidiu ir por si próprio a identificar-se a seu profeta. Quando Deus veio, ele revela a si mesmo. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Como é que as coisas? E então, aí, pregadores aí fora dão data para o dia da vinda do Senhor, 28 de fevereiro de 1963. Errado! Verdade. 28 de fevereiro de 63 não foi a vinda do Senhor, foi a aparição do Senhor. Porque aquele dia que nós encontraremos com ele nos ares, que é o término do 7º selo, nem ele sabe. Amém, irmão? Aleluia. Fica dando datas para a vinda do Senhor Jesus Cristo, que nada. Se eles entendessem as colocações dessas aparições e vindas, uma vinda, uma aparição, Jesus vem 3 vezes, uma para redimir sua noiva, a segunda vez vem para buscar sua noiva, a terceira vez ele vem com sua noiva. Amém. Mas a aparição na terra, ele aparece desde Gênesis. Quantas mil vezes? Amém, irmãos? Amém. Quantas mil vezes ele tem aparecido na terra? Muitas e muitas e muitas aparições na terra. Mas vinda é só 3 vezes. Uma para redimi-la, uma para buscá-la, encontrá-la nos ares, e a outra vindo com ela para reinar no milênio. Mas a aparição, ele apareceu desde Gênesis para tantos. Amém, irmão? Se as pessoas então definissem isso, dividissem isso, não teríamos tanta obscuridade nesse assunto que ocorre no povo da mensagem. Se eles ajuntassem essas peças e colocassem essas manifestações e aparições nas suas devidas ordens, nós não teríamos tantas desordens de compreensão, e nisso forma um cavalo de batalha entre uns e outros. Mas a verdadeira noiva está comendo alimento secreto. Ela está quietinha no seu porto de ver.
sendo alimentada, nutrida pela revelação desta hora. Amém, irmão? Vamos ficar de pé. Aleluia. Glória a Deus.